Divisão em partes inversamente proporcionais. Então, nessa videoaula, você vai aprender como resolver problemas nos quais ele pede para você dividir um certo número em 2, 3, 4, 5, sei lá, partes inversamente proporcionais a alguns outros números. Então, vamos já pegar um exemplo aqui que eu tinha preparado aqui para a gente fazer? Olha só esse enunciado aqui, pessoal. Divida 65 em 3 partes inversamente proporcionais a 4, 6 e 8. Então vamos lá, como é que a gente vai resolver esse problema? Primeira coisa, né? Se eu vou dividir em 3 partes, posso falar que essas partes são x, y e z? E ó, se eu estou dividindo em 3 partes x, y, z, significa que a soma delas tem que dar 65. Fato? Então, se você já viu a aula aí de grandeza de divisão em partes diretamente proporcionais, você percebeu que o começo é exatamente o mesmo. Tá? Agora que vai ser a mudança, porque o que acontece? Como é inversamente proporcional, lembra, o que caracteriza inversamente proporcional? Quando o produto é constante. Então, eu vou falar que o x é inversamente proporcional ao 4, o y ao 6 e o z ao 8. Então, como é que vai ficar aqui? Fica 4x igual 6y igual a 8z. Então, no começo você escreve assim. Tá? Agora, tem uma dica, pessoal, que é a seguinte. Vê se faz sentido o que eu vou falar para vocês aqui. Ora, se ele está dizendo que é para dividir em partes inversamente proporcionais a 4, 6 e 8, ora, isso significa que eu vou dividir em partes diretamente proporcionais aos inversos. Vou repetir. Se eu estou querendo dividir os 65, como ele falou, em 3 partes inversamente proporcionais a 4, 6 e 8, é equivalente a dizer que eu vou dividir em partes diretamente proporcionais aos inversos de 4, 6 e 8. E olha como é que vai ficar escrevendo isso em matematiquês, quer ver? Eu vou fazer aqui do ladinho para vocês enxergarem. Então, vai ficar x mais y mais z igual a 65. Na verdade, eu nem mexi com esse cara aqui, só que agora eu vou fazer isso que eu acabei de falar para vocês. Vai ficar x dividido por 1/4, que é igual y dividido por quanto, pessoal? Por 1/6, que é igual a z, olha lá, dividido por 1/8. Estamos juntos até aí? Bom, agora o que a gente vai fazer? Pessoal, que tal se eu achar o MMC de 4, 6 e 8? Por acaso, o MMC de 4, 6 e 8 não é justamente o próprio 24? O 24 ele está na tabuada do 4, do 6 e do 8. Então, olha o que eu vou fazer, pessoal. Eu vou tirar o MMC da equação de baixo aqui. Olha o que vai acontecer. Ó. Isso aqui vai ficar. Em cima não muda nada, né? X mais Y mais Z continua dando 65. Só que embaixo vai ficar x dividido por quanto, gente? Como eu tirei o mínimo, que é 24, 1/4 para transformar no mínimo 24, eu multipliquei o meu 4 aqui embaixo por 6, né? Então, aqui tem que multiplicar por 6. Significa que aqui vai ficar 6 em cima. Em cima do denominador, que eu quero dizer, né? Que é uma fração. Olha lá, igual a y. Olha aí, pessoal, o que vai acontecer? Você colocou o mínimo 24, para o 6 virar 24, ele tem que multiplicar por 4. Então, o 1 também multiplica por 4, vai dar 4. Olha lá. Igual o z.
olha só, o z, embaixo o denominador é 24, e ó, 8 vezes quanto você multiplicou para dar 24? 8 vezes 3. Então, o 1 você tem que multiplicar por 3 também, vai ficar 3. Só que aí, gente, olha que legal. Eu posso cortar esses denominadores. E aí vocês estão percebendo o ponto que eu quero chegar? Olha o que aconteceu aqui na verdade, ó. Isso aqui vai ficar igual, né? X mais Y mais Z igual a 65. Essa parte realmente não muda. Só que olha a parte de baixo. X sobre 6, Y sobre 4, Z sobre 3. Poxa vida, caiu igual, ficou igual quando eram diretamente proporcionais. Aí você vai usar aquela propriedade que eu mostrei da proporção, que é você somar os numeradores e somar também os denominadores. E olha que interessante, somando aqui os numeradores, ó, você já sabe quanto que dá a soma x mais y mais z. Gente, essa soma aqui em cima, ela vai valer 65. Então, isso daqui acaba dando quanto? Ó? Isso aqui acaba dando 65 dividido por 6 mais 4, 10 mais 3 dá 13. Pessoal, quanto que é 65 dividido por 13? É exatamente 5. Então, a gente acabou de achar aqui, ó, a nossa razão de proporcionalidade. E aí você vai fazer como para terminar o problema? Você pega um por um, ó. Então a gente não sabe que x dividido por 6 é igual a 5? Olha aí, pessoal, então significa que o meu x vai valer, multiplica em cruz 5 vezes 6, quanto que vai dar o meu x aqui? Vai dar 30. Da mesma maneira, ó, se você pegar aqui y sobre 4, y sobre 4 é igual a 5. Se você multiplicar em cruz aqui também, ó, y vai dar quanto? Vai dar 20. E aí, para finalizar, vou fazer aqui no cantinho, ó, do lado, você vai ter que o z dividido por 3, né? Ficou igual ao 5. E aí, você fazendo a conta, 3 vezes 5, você descobre que o seu z vai valer quanto, gente? Vai valer 15. Então, como ele pediu para dividir, olha só, o 65 em 3 partes proporcionais a 4, 6 e 8, quais são essas partes aí? 30, 20 e 15. Porque ó, olha como dá certo, pessoal. Se você fizer... o 30 não é inversamente proporcional a 4? 30 vezes 4 dá 120. O y não é inversamente proporcional a 6, ó. 20 vezes 6 vai dar 120. E o z não é inversamente proporcional a 3? Se você fizer aqui, ó. Ou melhor, peraí. 8, né? Que a gente viu aqui, perdão. Eu tinha colocado errado aqui, é 8. Então, se você fizer aqui, ó, o 15 vezes o 8, ó lá, também dá 120. Então, realmente são inversamente proporcionais. Então, pessoal, esse é o truquezinho que você vai fazer. Então, recapitulando, você começa colocando o produto, aí na sequência você troca pelo inverso, né, de cada um. Então, inversamente proporcional a 4, diretamente proporcional a 1/4, inversamente proporcional a 6, diretamente proporcional a 1/6, inversamente proporcional a 8, diretamente proporcional a 1/8. Mas aí o que você faz? Você tira o MMC desses denominadores. A gente tirou, descobriu que era 24, acertou, né, as frações equivalentes, né, 6, 4 e 3, e aí a gente cortou o denominador, que é comum.
E a partir daí, vira exatamente o problema que era quando as grandezas eram diretamente proporcionais. Você usa a propriedade das proporções, né, de somar esses três e somar esses três de baixo. Olha lá, a gente acabou chegando aqui na razão de proporcionalidade que deu 65 por 13, que é 5. E aí, para você achar cada um, é só você pegar cada um separado e multiplicar em cruz. Belezinha? Espero ter ajudado você nesse assunto e até a próxima, pessoal. Valeu!